Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Estejais sempre no espírito de retidão e provai a vossa fé, aonde todo aquele que está exercitando as boas novas aperfeiçoa a fé. Ele já dizia, assim como nos diz, porque ele é o mesmo ontem, hoje, sempre e eternamente. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda e dissertes a este monte, lança-te ao mar, assim sucederá. Lembrando sempre que ele é aquele que, sendo o menor e servindo com a verdade, aquele que o Senhor, o Deus vivo, o fez por cabeça, aonde o Pai é a sua cabeça e tudo está por escabelo dos seus pés. A palavra diz: não jurais nem pelo céu e nem pela terra, que é o escabelo dos seus pés, porque dele não se permite escarnecer. Assim como também, se fizeres um voto para com o Senhor, cumpra imediatamente. Não façais voto de tolo. Assim ele nos ensina. Antes, perseverai segundo cumprindo, porque a palavra diz que ainda que alguns tenham os dons irrevogáveis, mas por terem desfalecido nas boas novas, retrocederam, o véu lhe é colocado e estão sobre a ira da lei, aonde não se opera os dons irrevogáveis pelo amor verdadeiro, mas estão sobre a ira. E aquele que está sobre a ira do Senhor já não pode os justificar se retrocederam. Por isso a palavra diz que é necessário a perseverança, jamais retroceder, mas antes sejais firmes e constantes, lembrando sempre, vos ensinarei um dom excelente e supremo. Ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que tiver fé de transportar os montes, ainda que vender tudo que tens e doar aos pobres, ainda que ofertar o próprio corpo para ser queimado, é como um prato que tine sem o amor verdadeiro, o dom excelente, é como um sino que ecoa. Assim a palavra nos diz. Porque requer operar os dons irrevogáveis segundo as armas das nossas milícias, que não são terrenas. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Assim como requer utilizar os dons na presença do autor e consumador da nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Deus, Cristo, a sabedoria, a unção, Jesus, o Filho do homem, o Verbo era Deus e estava com Deus, e o Verbo se fez carne, fez grandiosos sinais impossíveis de ser enumerados, aonde aqueles sacerdotes terrenos não foram possíveis de fazer, e continua a operar, porque sim, passou pela morte e cruz, aquele grande espetáculo no Monte das Arábias, mas ao terceiro dia aqueles que o coroaram com coroa de espinho, o Deus vivo o coroou de glória, fez suas aparições há cerca de 40 dias. Aquele que disse: não me detenhas, é necessário que eu vá para o Pai.
e ele vos enviará em meu nome o batismo com o Espírito e com fogo, porque pelo fogo sois provados. Assim como o crisol é para o ouro, o fogo para a prata, sois provados. E aqueles que com ele perseveram, ainda que se queime alguma de suas obras, mais aperfeiçoado, mais purificado e santificado. Mas numa casa grande há vasos de honra e de desonra. Aqueles que são desonra se consomem pelo fogo, a palha, o feno. Muitos estão como gravetos secos que as mulheres ajuntam, e ainda não é o fim, porque haverá o lugar onde o fogo não os consome e não se apaga. Mas para aqueles que perseverarem até o fim, guardar a fé, encerrar a carreira, sempre exercitando as boas novas, aqueles que dirão: recebe o meu Espírito, entrará no gozo do seu Senhor, algo que os olhos nunca viram e a mente nunca imaginou. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.